Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, façamos a prece inicial. Que o Divino Mestre Jesus possa olhar para nós. Quando eu falo nós, é a humanidade inteira. Ainda em grande sofrimento, nesta grande revolução que acontece no planeta. Por isso, nós rogamos a Ele, que nos comanda, que é o nosso governador, que atenda às nossas súplicas, perdoa as nossas faltas e falhas, perdoa. Nós ainda não sabemos o que fazemos. Como dizias, lá na Via Crucis, perdoa porque eles não sabem o que fazem. 2000 anos passados e continuamos assim, caminhando, rastejando, engatinhando. Mas queremos alcançá-lo, Mestre Jesus, na sua linha de conduta, no seu amor fraternal a toda a humanidade. Que assim seja. Vamos para o nosso trabalho de hoje, que é atendamos ao bem. Em verdade vos digo, que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Jesus que disse isso, está em Mateus capítulo 25, versículo 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros, a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular, em templos de ouro e pedra. Mas sim, afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a Ele próprio. Vejam só, que baita lição para os dias de hoje, para todos nós. Como o nosso irmão Jussi também continua em férias, mas trabalhando com certeza, muito trabalho nas férias dele, o que o nosso irmão Dilson encontrou no Evangelho sobre este assunto? Nossos cumprimentos. Obrigado, Antônio. Também cumprimentamos a todos, que nos ouvem. O Jussi certamente está conosco, porque ele, de lá à distância, ele está laborando, trabalhando naquilo que ele pode à distância para a nossa casa. E enquanto também aquele trabalhador do Cristo, ele está trabalhando de outras tantas formas. Mas vamos lá, atendamos ao bem. O título
Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim é que estão fazendo. É a frase de Jesus que o Emmanuel comenta. E todo esse texto, ele nos remete a um amor em movimento. Então, Jesus exaltou na sua sublime existência que devêssemos disseminar o amor para agradá-lo. E por vezes, não matamos em nome de Deus. Quantas coisas erradas nós fizemos ainda hoje e atribuímos a autoria a Jesus. Nas nossas vidas hoje, ainda ouvimos há 2000 anos passados, mais de 2000 anos, tamanhas atrocidades, eu diria. E muitos sedizentes seguidores de Jesus. A lei do amor, Antônio, que está no capítulo 11, ali itens 1, 2, 8 e 9, ela trabalha muito bem a caridade. O que é a caridade? Que é o amor em movimento tal qual está aqui. Tal qual está descrito aqui por Emmanuel quando comenta esta frase maravilhosa de Jesus. Então, quando nós fizemos uma prece, aquele que está caído na rua, dependente químico, pela qual muitas vezes a maioria de nós ou nós mesmos julgamos, se eu der uma esmola ele vai comprar uma droga. Mas na dúvida, façamos uma prece, por exemplo. Então, quando Jesus diz, em verdade vos digo, quantas vezes fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos. Não quer dizer crianças, é aqueles que estão abaixo de nós naquele momento. Moralmente falando. Isto não quer dizer crianças. Exato. Não é só crianças. Não é criança. Não são as crianças. Então, a todo instante, por isso a gente tem dito, comentamos no diálogo anterior, que o nosso irmão Jussi está repousando seu corpo físico. Enquanto isso, a sua mente não para de trabalhar. Porque o trabalho, ele deve ser constante. Ele deve nos estimular, então, a utilidade. Mas toda vez que nós, então, de alguma forma, estende a mão amiga a um pequenino, a alguém que necessita, até a nós mesmos, porque a lei do amor se estabelece pelo maior mandamento, deverás amar teu Deus com todas as tuas forças, ao próximo como a você mesmo. E toda a lei está descrita aí, está assim resumida. Acredito, Antônio, que quando nós tivermos a caridade como um norte, a caridade no sentido do amor em movimento, porque a caridade ela não é restrita, muitas vezes confundimos, E então nós teremos que ter antes da caridade a fé. E quando a gente tem esses dois, porque para termos o amor dentro de nós bem consagrado, nós já acreditamos em Deus. Nós acreditamos nos ensinamentos do amado Mestre. E, meu Deus, aí... Nós somos religiosos por natureza. Somos. A religião no sentido bom, sim, da ligação com sim, Deus. Por natureza, todos nós somos religiosos. Por natureza. O homem acabou confundindo e transformando numa espécie de partido. Em seita, partidário. Partidário, Então, eu tenho a minha, você tem a tua. Exato. Não, mas não é assim. Não é assim. Todos a lei do nós. amor, A lei do amor é a religião. Acredito que um dia chegará que a religião que irá predominar, melhor, a única religião será do amor. Será do amor. Essa é a grande religião do futuro. A religião do futuro é a religião do amor. O amor é o próximo, o amor a nós mesmos, o amor a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Isso está tudo contido aí. Essa é a grande lei que nós temos que seguir. Eu sei, e nós sabemos da dificuldade
de fazermos isso, porque a gente pensa, o eu velho está lá à frente de tudo. A gente traz, né, todas essas heranças culturais, né, equivocadas. Então, seja nos relacionamentos, nós teremos mais, seja em qualquer condição pela qual vários seres estiverem reunidos, nós teremos respeito, um respeito verdadeiro, sincero. Nós, então, iremos conviver fraternalmente. A lei do amor se estabelecerá. E quando esta lei estiver plena na nossa sociedade, meu Deus, esse planeta já vai ter passado também o período de regeneração, né? Mas é muito importante isso, que nós acreditemos e obremos no sentido de buscar a comunhão divina com Jesus, laborando coisas boas. Senão nós não conseguiremos essa comunhão com Deus e com Jesus. É uma falsidade. Muitos perguntam, Dilson, Antônio, no meu ponto de vista, o bem, ele tem este conceito. Mas no teu ponto de vista, o bem para você tem uma diferença. Quem está correto? Quem está correto? Então, muitas vezes, existe boa intenção em vários pontos de vista, então, em todos os lados de um diálogo. Mas aquele grupo está em uma tensão só, porque há diferenças na forma de conceituar de cada um. Daí, se nós verificarmos no maior mandamento que nós devemos amar nosso irmão como nós mesmos, para poder amar a Deus, nós iremos com certeza desejar ao outro o que nós desejaríamos para nós. Falta séculos ainda, não sei se milhares de anos talvez. E aqui diz uma frase importante, que me chamou a atenção. Não só pelas afirmações de fé. As frases sonoras soam alto e em bom tom. Mas a alma está vazia, não adianta nada. Não adianta gritar. A alma tem que estar cheia daquilo que sai pela boca, daquilo que sai pela nossa, né, aquilo que falamos. Claro que aqui, normalmente, quando a gente começa a falar, a gente começa a treinar. Quando a gente diz as coisas, a gente está treinando. Não está dizendo para ninguém, está dizendo para nós mesmos. Nós não apontamos o dedo para alguém, não. As frases ditas por Jesus, nós falamos primeiro para nós. Porque somos espelho, tudo reflete de volta. E a gente tem que pensar assim, a alma tem que estar cheia disso. Eu preciso treinar, senão é hipocrisia. Mas se eu não treinar, eu nunca começo a fazer. Eu preciso dizer, olha, eu vou ser assim, eu vou melhorar, eu vou me esforçar, eu vou vencer. No início até é mecânico, né, Antônio? Mas daqui a pouco se torna natural. Bem isso. Né? Então, só concluindo aquele raciocínio anterior, nós podemos ter pontos de vista diferentes no sentido do que é o amor, do que é o bem, o bom. Mas como chegar lá são diversas estradas. Mas como chegar, não tem problema. Mas desde que chegue no bem e no amor. Isso. E se nós fizermos aos outros, ou pensarmos como gostaríamos que os outros pensássemos para conosco, nós vamos ter aquela conclusão, se for o caso, de silenciar, enfim, de entabular naquele momento uma forma de conciliação. Né? Eu conheci uma pessoa muito inteligente. Digo conheci porque não está mais conosco agora aqui. Foi para a pátria espiritual. Eu não gosto de dizer conheci, porque eu sei que não existe a morte, né? Eles vão para lá, mas ficam neste jogo, né, de lá e aqui. E ele tinha resposta para tudo, ele te respondia na hora, nem deixava tu falares. Só que ele não tinha resposta para ele mesmo. Por quê?
Num certo momento ele achou que não tinha mais nada para aprender aqui na Terra, achou que sabia tudo. Ele não ficava quieto para ninguém, a inteligência dele não permitia isso, ele tirou a própria existência. Ele não tinha resposta para ele tinha resposta para os outros. Veja bem como isso pode acontecer. Isso é ser escravo do próprio saber. Isso é ser escravo do próprio saber. Eu só sei, essa frase não é minha, que eu nada sei. Só sei que eu nada sei. Se eu começar a pensar assim, por mais que eu saiba, eu vou saber que eu ainda não sei nada. Eu preciso aprender sempre. A vida nossa é um eterno aprendizado. E ele me falava anteriormente, o nosso irmão Dilson, que de vez em quando tem uns lapsos. Isso é normal. Por isso que nós temos que usar a nossa mente o tempo todo para que ela não morra de preguiça. Não, as células não morram de preguiça. Usar o tempo todo. Não deixar adormecer a nossa mente também. Vamos deixar trabalhando sempre. Sim. A ligação com Jesus, a comunhão divina, não depende do modo de interpretar as revelações dos céus. Esse é o ponto que você estava comentando. Eu também conheci são diversas estradas, né? Sim, nós conhecemos a mesma pessoa. E então, quando nós nos preocupamos em sentir e transferir para dentro dos nossos corações toda a teoria, todos esses ensinamentos, enquanto nós ficarmos divagando no campo das ideias e não praticarmos, nós sequer iniciamos o processo que você sugeriu. Praticar. A prática é sempre o mais importante. Né? E um dia se torna natural, a gente começa a sentir, a interiorizar, né? E então aí o amor se estabelece dentro dos nossos corações. Então é muito importante nós começarmos a treinar, amar a Deus, ao próximo, olhar com bons olhos nosso próximo, procurar sentir, observar as coisas boas que nosso irmão possui, verbaliza, procurar entender o sentido bom. Nós não devemos ignorar os perigos, não devemos sermos negligentes, mas que nós o façamos com o coração aberto. Nós, então, tenhamos com cuidado. Nós vamos verbalizar palavras amorosas, não vamos levar a ponta de faca, né? É uma expressão, né? Quando a gente retruca, quando quer estabelecer a nossa verdade, né? Afinal, quem está com a verdade? Né? Eu, Antônio, eu acredito em nenhum de nós. Não. A gente está tentando, a gente está explorando esses ensinamentos, né? E a qualquer momento, como diz os Espíritos, todas essas nossas verdades de hoje, elas serão restabelecidas por uma nova verdade. Em cima disso, a própria lição está dizendo aqui para nós, a ligação com Cristo, a comunhão com a luz divina não depende de como nós interpretamos as leis, como nós interpretamos a Bíblia, os Evangelhos. Sim, daquilo que nós fazemos para o bem. Isso, a gente sente, procura sentir e obrar. O sentimento, gente. O Divaldo, na sua história, no filme dele, Divaldo, tem uma parte lá que ele conta que ele estava numa mesa mediúnica, bem jovem, né? E ele estava assistindo a mesa mediúnica, lá os médiuns trabalhando, né? E ele vê um espírito daqueles bem irascíveis, bem bravos, né? Chegou naquele momento. E o diretor da mesa, o trabalhador da mesa, também estava falando com ele, e falando com palavras bonitas, né? Um português correto e tal. Mas o espírito disse assim para ele: mas quem é tu para falar comigo desse jeito? Eu te conheço a tua vida. E o irmão lá que estava dirigindo o trabalho ficou todo sem jeito. Aí chega uma senhorinha lá do canto, com um português lá bem simplesinho, mas o coração cheio de luz, começa a conversar: meu irmãozinho, olha bem para nós aqui, olha bem para todos nós.
ele sentiu a presença amorosa, sentiu o valor daquele ser que estava ali e se acalmou. As simples palavras de uma pessoa que praticava. Ele não tinha teoria, essa pessoa praticava, embora ignorante das letras, ele praticava o bem. Olha que lição sensacional. Essa pessoa, essa senhorinha, carregava a verdadeira autoridade moral. Porque aos espíritos nós não conseguimos enganar. Não há como nós mantermos as máscaras que a gente possui aqui. E a autoridade, então, a lucidez espiritual dessa senhorinha, e ela toca no coração de qualquer encarnado ou desencarnado. Ao encarnado é necessário desejar, acalmar o coração e procurar sentir, né? Mas o espírito que não tem o delay da carne, ele instantaneamente ele é tocado. E foi o que aconteceu, né? Então nós, com esse ensinamento que o Antônio nos traz, nós podemos verificar na prática o que nós queremos para a nossa vida futura. Se nós queremos, quando chegar a hora de nós, então, deixar a carne e seguir a vida eterna do Espírito, então, conforme o que nós somos hoje, Antônio, ouvintes, nosso futuro será determinado pelas nossas ações atuais. Esses ensinamentos que nos são distribuídos e possibilitados, não são apenas letras, são ensinamentos. Letras frias, né? Não são. Se nós soubermos abstrair, sentir, colocar em prática esses ensinamentos maravilhosos, nós seremos felizes no futuro. Se nós ignorarmos, e Jesus nunca nos obrigou a nada. Olha a perfeição do Mestre. Com certeza. Atendamos ao bem. E o Dilson, no bem, uma prece bonita, aí como ele sempre faz, para que todos nós possamos receber o bem através da energia da prece. Então, chegou o momento. Vamos todos nós procurarmos, então, aurir por essa prece os eflúvios divinos, que a espiritualidade amiga está aqui, estando aqui representando Jesus, estando aqui, está aí com você, está na vossa casa, está onde você está, porque não importa onde estejamos, importa é como nós estamos vibrando, para então estarmos afim dos bons espíritos. Vamos lá, gente, respirando com calma. Quem quiser e puder, feche os olhos, procurando sentir o amor de Jesus. Pensemos nele, pensemos em Jesus, e certamente nosso amigo e benfeitor espiritual, que o representa neste momento, irá nos proporcionar esses eflúvios, esse passe que todos nós necessitamos, esse passe com os nutrientes, com os elementos magnéticos que a nossa alma necessita. Quem sabe quantas cirurgias espirituais estão sendo realizadas agora? Vamos confiar. Quem a necessitar que a peça, dobre seu joelho, o joelho da alma, e peça, e sinta destes maravilhosos benefícios. Confiemos em Deus, tenhamos fé, tenhamos esperança. Não há mal que dure para sempre. Que todos nós possamos ter as forças de atender ao bem, atender ao chamado que cada um recebe na sua existência. Que nós tenhamos forças para não nos encolhermos neste momento. Que possamos obrar em nome de Jesus.
E que assim seja.